Olha, tortura é um daqueles crimes que a gente nem gosta de pensar, né? Mas é fundamental entender como a lei brasileira trata desse assunto tão sério. E para isso, existe uma lei específica, a 9.455 de 97. Nesta nossa análise, a gente vai destrinchar os pontos mais importantes dessa lei. E para começar, a base de tudo, antes mesmo de qualquer lei, está lá na nossa Constituição Federal. A nossa Carta Magna já deixa bem claro com todas as letras que a tortura é absolutamente proibida. Isso não é só na regra, é um dos pilares que sustentam a dignidade da pessoa humana no Brasil. Beleza. A Constituição diz que não pode. Mas o que é tortura na prática? Como a gente diferencia uma agressão grave de um crime de tortura? É essa pergunta que a lei específica vem responder. Então, bora mergulhar de cabeça nisso. A resposta está bem no comecinho da lei, no artigo 1º. É ali que o legislador desenhou o que de fato é considerado o crime de tortura. A lei basicamente quebra o crime em duas partes, sabe? Primeiro, a ação, constranger alguém. Ou seja, forçar a pessoa a fazer algo que ela não quer, usando violência física ou uma ameaça muito séria. E segundo, o resultado. Isso tem que causar sofrimento físico ou mental. Não é qualquer sofrimento, tem que ser algo intenso. E aqui vem o pulo do gato, a intenção. Não basta só o ato violento. A lei quer saber por que a pessoa fez aquilo. O ato só vira tortura se for com uma dessas finalidades: para arrancar uma informação, para forçar alguém a cometer um crime ou, o que é terrível, simplesmente por preconceito, por discriminação racial ou religiosa. Certo. Com essa definição em mente, a gente pode organizar o pensamento. O pessoal do direito criou umas categorias para a gente entender melhor as diferentes caras desse crime, cada uma com um apelido, digamos assim. Olha só essa tabela, ela ajuda a gente a visualizar. A tortura à prova é aquela cena de filme, né, para arrancar uma confissão. A tortura castigo é diferente. É impor um sofrimento como uma forma de punição, de castigo mesmo. A tortura crime é quando a tortura é o meio para se cometer outro crime. E, por fim, a tortura discriminatória, que nasce do puro preconceito. Agora, um detalhe super importante aqui, que faz toda a diferença. Para ser tortura-castigo, o agressor tem que ter algum tipo de poder ou autoridade sobre a vítima. Pensa num guarda de presídio, um chefe, um pai ou tutor. Nas outras formas, não. Qualquer pessoa pode cometer a tortura à prova, por exemplo. A gente já viu que a Constituição proíbe, mas ela faz mais que isso. Ela manda tratar a tortura de um jeito especial, muito mais severo. Vamos entender por que esse crime é colocado numa prateleira diferente de quase todos os outros. E a chave para entender essa severidade toda está em 3 palavrinhas: inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. Parece um juridiquês complicado, mas a ideia por trás é bem direta. A primeira delas, inafiançável. O que isso quer dizer? Simples. Sem fiança. A pessoa acusada de tortura não pode pagar um valor para sair da cadeia e esperar o julgamento em liberdade. A regra é que ela espere presa. Ponto. A segunda barreira é a graça. Pensa na graça como um perdão individual, uma canetada do presidente da República que perdoa a pena de um condenado. Bom, para quem cometeu tortura, essa porta está trancada. Não existe essa possibilidade de perdão presidencial. E por último, a anistia. Se a graça é um perdão individual, a anistia é um perdão coletivo, em massa, que vem do Congresso e que apaga o crime, como se ele nunca tivesse existido. Mas adivinha? Para tortura, também não pode. É um recado bem claro, né? É um crime que o Estado brasileiro decidiu que não pode ser perdoado nem esquecido. Ok, se não tem perdão, fiança, qual é a consequência prática? Qual é a pena? Vamos dar uma olhada nos números, que, adianto, não são nada baixos. A pena base já começa pesada, de 2 a 8 anos de reclusão. E olha que interessante, até a omissão da cadeia. Quem tinha o dever de impedir a tortura e não fez nada, pode pegar de 1 a 4 anos. E a coisa fica muito pior dependendo do resultado. Se a vítima fica com uma lesão grave, a pena sobe para até 10 anos. E se a tortura causa morte, a pena pode chegar a 16 anos de reclusão. E essa pena pode subir ainda mais. A lei prevê um aumento de 1/6 a 1/3 se o crime for cometido por um agente público contra uma vítima vulnerável, como uma criança, uma pessoa com deficiência ou um idoso, ou se a tortura acontecer durante um sequestro. E para o servidor público, o buraco é mais embaixo. Além da prisão, a condenação por tortura significa a perda automaticamente do cargo. E não é só isso. A pessoa fica proibida de prestar concurso ou exercer outra função pública por um tempão, o dobro do tempo da pena que ela cumpriu. É tolerância zero.
E, para fechar, a gente chega num ponto que é pura discussão jurídica, um embate bem interessante entre o que está escrito na lei e o que os nossos tribunais superiores decidem na prática. A pergunta que não quer calar é a seguinte: todo mundo que for condenado por tortura, sem exceção, tem que começar a cumprir a pena no regime fechado, o mais rigoroso de todos? A lei parece dizer uma coisa, mas a prática judicial hoje é outra. E aí a gente tem esse cabo de guerra. De um lado, a lei, lá no papel, dizendo, sim, tem que começar no regime fechado, ponto final. Mas do outro lado vem o Supremo Tribunal Federal, o STF, e diz, calma lá, essa obrigação é inconstitucional. Para o STF, o juiz é quem tem que analisar o caso concreto e decidir qual o regime mais adequado. Então, o que vale na vida real? A decisão do Supremo. Apesar de o parágrafo ainda estar lá escrito na lei, os juízes de todo o Brasil seguem a orientação da nossa Corte Máxima. Isso mostra como o direito é vivo, né? A lei é uma coisa, mas a interpretação dela é o que realmente manda no jogo. Então, para a gente amarrar tudo, o que fica dessa nossa conversa? Primeiro, que tortura não é só o ato de violência, tem a ver com a intenção. Segundo, que é um crime tratado com uma dureza ímpar, sem fiança, sem perdão, as penas são altíssimas, principalmente para agentes públicos. E por fim, que a lei não é uma ciência exata, ela está sempre sendo interpretada e adaptada. E isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? As leis mudam, as interpretações também, mas e a gente como sociedade? Como podemos garantir que esse repúdio à tortura seja algo real, do dia a dia, e não só uma frase bonita escrita na Constituição? Fica aí a reflexão.